hoje nós temos aqui Thiago Simas, que é um profissional multifacetado, cantor, compositor, editor de vídeos. Enorme o currículo desse rapaz. Tudo bom, Thiago? Seja bem-vindo ao Como Eu Me Tornei. Quero que você conte um pouquinho da sua história, perdão. Mas antes eu vou te dar aqui uma lembrancinha, ó. Olha. Que é um kitzinho da Naluna, que são cosméticos naturais e veganos, tá? Aqui eu tenho aqui toda uma linha de skincare. E aqui você vai receber um produto para cabelos cacheados. Você tem shampoo, condicionador e um cremezinho aí, né? Ativador de cachos. Se você não quiser, você também pode dar de presente para alguém nesse Natal, já aproveita, né? Nossa. Ju, primeiramente eu queria agradecer o convite, tá? Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Simas, como já fui apresentado. Eu sou soteropolitano, sou cantor e compositor por natureza, né? E sou, por formação, sou cineasta, jornalista também, né? E eu vivo aí alegremente por todo mundo, através da arte. É isso aí. E obrigado, né, Naluna, por esse grande presentão aqui, né? Que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença Massa. na minha vida. Bacana mesmo. Com certeza Valeu. você vai gostar. Thiago, agora eu quero que você volte bem pequenininho. O que é que você queria ser? Olha, sua juventude. Já queria ser artista? Thiago Simas pequeno. Tiaguinho. Tiaguinho. Chico. Na verdade, meu apelido até hoje é Tiaguinho, né? A galera carinhosamente assim me chama de Tiaguinho, algumas pessoas de Tiagueira, né? Mas enfim, Thiago pequeno tem aquele sonho de todo moleque, né? Ser jogador de futebol, ser um cantor, compositor. Mas jogar direitinho? Na verdade, eu sou um craque, né? Tô brincando. Eu jogo até direitinho, né? Não jogo tão mal assim, mas não foi algo que eu me dediquei o bastante. Eu comecei, na verdade, por incrível que pareça, foi compondo música. Que massa. Justamente, eu começava a compor músicas, assim, tudo que eu achava interessante, eu fazia paródia, na verdade. Sério? Fazia bastante paródia. Assim, e tinha incentivo da minha mãe, né? Graças a Deus até hoje eu tenho incentivo da minha mãe, dos meus parentes, que sempre foram bastante musicais, né? Que eu sou nascido e criado na Liberdade, né? E sempre no final de semana tinha aquela roda de samba na rua, aquela coisa toda. Aí eu pegava aqueles sambas que rolavam ali, aquela musicalidade que rolava no ambiente e fazia meio que paródias daquele samba. Os que eu não sabia cantar, fazia a minha versão. E aí assim eu comecei, né? No mundo da arte, etc. Eu acho que um dos pilares que me ajudou bastante também foi a escola. A escola incentivou bastante, por exemplo, nos eventos culturais. Acredito também que nas atividades mesmo, interdisciplinar, que eram passadas, isso me ajudou bastante também a desenvolver esse lado artístico. Porque, por exemplo, se não tinha música, tinha teatro, né? Se não tinha teatro, tinha dança. Ou seja, sempre tá envolvido em alguma coisa ali. Sempre tinha uma pontuação que basicamente ecoava para esse lado. Já tinha o dom, né? Sim, e eu sempre tive professores que sempre me incentivaram, assim, desde pequeno, né? E Poxa, aí? vai lá, ele dança legal, ó, pô, que legal, coloca ele aqui na quadrilha junina, coloca ele na frente. Eu lembro que teve uma apresentação da música Requebra do Olodum, né? Aquela requebra, tava estourada na época e tal, né? E aí eu mega tímido, já dançava aquela música em casa e tal, e eu desesperado que a professora me chamasse, né, pra dançar na frente. E aí até que eu tinha vizinhos em comum que estudavam por lá e falaram, né? Pô, Thiaguinho dança, ó, ele sabe dançar essa música que ele fica lá perturbando na rua, etc. Aí me chamaram pra dançar e eu fui à frente pra participar nos ensaios. Minha amiga, quando chegou no dia, quem disse que Thiaguinho dançou? Dançou nada, fiquei com vergonha de tanta gente ali na expectativa que eu dançasse. E aí eu não tive aquela desenvoltura tão esperada como eu tive nos ensaios. Mas querendo ou não, acho que já foi um pontapé inicial ali pra eu começar a ter contato com o público, sabe? A entender que as pessoas estavam ali querendo ver a minha arte, querendo ver a minha dança. Acho que foi o primeiro passo, né? Eu acho que esse lance da composição, assim, fazer as paródias, acho que foi a partir daí que foi o pontapé inicial. Que eu não tocava nenhum instrumento, né? Meu primeiro instrumento, na verdade, foi dado por uma tia minha tia Zilda, que me deu um pandeiro. Mesmo. Vai, bora, começa aí, vai, pra você ir nos pagodes e não ficar só ali no cantinho. Aí eu levava meu pandeiro, aquela coisa toda do pandeiro, eu comecei a me interessar por cavaquinho. Que eu vi o pessoal tocando na voz, achava bonito. Quem tocava cavaquinho, eu falava, nossa, quem toca cavaquinho tá no primeiro mundo, tá num patamar diferenciado. Aí eu queria também estar ali, né? No patamar diferenciado. E aí, o que eu fazia? Nos intervalos do pagode, eu pegava o cavaquinho e ficava lá, arriscando nota.
etc. Aí você vai crescendo, vai ganhando maturidade, aí começa a perceber, poxa, tem cifra. Aí eu comecei a pesquisar, poxa, tem cifra. Aí eu fui pesquisando a cifra, usando o cavaquinho emprestado. É que nem minha história com violão também. Minha história com violão foi bem interessante, né? Porque eu morava num condomínio, né? E aí o porteiro desse local que eu morava, ele tinha um costume, geralmente na hora do cafezinho, sempre tocar um violão. Aí eu falava, cara, eu acho massa quem toca violão, eu quero aprender também. E aí já entra a parte mais da adolescência, né? Tipo, que as pessoas querem, toda adolescente, diga se não é, meu brother, querem ser roqueiro, né? Aí a galera do rock and roll. É músico. Então, não é isso? Chega a adolescência, todo mundo começa a conhecer mais o lado rock and roll da coisa. Vê que as menininhas assim, né? Não é? Legião Urbana, todos os dias. As meninas chegam, fazem aquela rodinha, se interessa mais pelo cara do violão. Pois bem. Aí comecei É uma estratégia conhecida essa. Nem fale, minha amiga. Aí o que aconteceu? Adolescente, na escola, via meu porteiro tocando. Eu falava, pô, você me ensina? Ele falou, beleza. Eu quero ver se você vai querer aprender mesmo. Eu vou te ensinar uma nota por dia. É mesmo, que Foi. massa. E aí, se você aprender uma nota nesses 3 dias, era sexta, sábado e domingo, eu te ensino a tocar violão de verdade. E aí, comecei a me desenvolver cada vez mais, minha amiga. Isso no ensino médio Isso, ainda? não, no ensino médio não, no fundamental. No fundamental? No fundamental. Eita. Eu começava a tocar na escola e juntava o lance das apresentações, já ia tocar o como violão. é sabido. Eu sempre fui muito desenvolto pras coisas. Eu lembro quando eu cheguei com esse violão em casa. Sim. Aí minha mãe, o que você tá fazendo com esse violão dos outros aqui? Eu falo, mãe, vou aprender a tocar violão. E ela, vai devolver agora. Daí eu desci, devolvendo, né, chateado, Força do chateadão. ódio. E aí, por incrível que pareça, eu encontrei meu tio Carlinhos no caminho que eu estava pra devolução desse violão. E triste, né? Aí meu tio Carlinhos tá tocando violão agora, filha. Eu falei, poxa, queria eu estar tocando violão, mas só que minha mãe mandou eu devolver. Ah, é? Suba aqui, que eu tenho um negócio pra você. Quando eu subi, gente, vocês não vão acreditar. Ele me deu um violão, mas só que o violão com 2 cordas. Aí eu levei pra casa esse violão. Ele deixou na minha mão um tempo e aí eu comecei a me dedicar. Me dedicar de verdade, assim. Aí comecei a ouvir o que rolava na época, né? Nat Roots, Cidade Negra, Titãs. Comecei a me envolver de verdade, assim, sabe? Com a música mesmo, assim. Comecei a prestar atenção nas músicas que tocavam na rádio pra eu tentar tirar. E aí eu lembro que músicos, né? Da época que eu conhecia falavam assim, um bom músico tira música de ouvido. E aí eu comecei a colar o ouvido na caixa de som, minha amiga, pra entender as notas musicais. E consegue direito? Consegue, sim. Consegue. Ai, eu nunca seria uma boa música. Tem que desenvolver essa habilidade, né? E aí tipo assim, eu não sou um músico autodidata, que eu chego, mas pelo menos eu consigo, com o violão na mão, tirar a nota certa, o tom. Aí depois do violão, aí eu já quis aprender o baixo. Né? Porque eu falei, pô, o violão, mas tem o baixo. Aí eu tive a curiosidade de aprender a tocar baixo e assim fui indo. Entendeu? Aí começa a primeira bandinha, aí começa na escola, né? Aí a primeira bandinha da escola. Aí, como era o nome dessa bandinha? A banda da escola, lá dos opostos. Olha. Lá dos opostos, nome bom. Era a banda cover de rock nacional. É mesmo. A gente tocava até Joana Dark, pra você ter ideia. Joana Dark, tocava Titãs. Tocava muito Charlie Brown Jr., que é uma banda que eu amo. Sou super fã. Quando é que a música virou trabalho? Quando é que a música virou trabalho? Vamos lá. Eu tive a oportunidade de começar a fazer parte do louvor da igreja. Dentro do louvor da igreja, você começa a ouvir, além dos louvores, né? Algumas canções evangelísticas. Isso aí me chamou bastante atenção, porque eu comecei a entender que, por exemplo, dentro da igreja também tinha rock and roll gospel. Eu falava, nossa, tinha reggae gospel. Eu falava, caramba, que interessante essas coisas, hein? Aí eu comecei a me inteirar, né? Sobre isso, você vai crescendo, adolescente, você vai começando a ter mais conhecimento. Aí me explicaram o seguinte, que era um som evangelístico. Eu falava, nossa, um som que fale de Deus, com uma pegada rock and roll, é baseado no Salmo 150. Eu falava, nossa, que legal, tem até uma justificativa pra isso. Eu achei top, assim, né? Tá na vibe, vamos que vamos. E aí, minha amiga, eu comecei a estudar esses sons, paralelamente, né? Da igreja. Só que aí teve um outro porém. Estudava como, assim, rapidinho? Ouvindo, tirando as músicas. E treinando, né? E treinando, aí não tinha banda nem nada e tal, fazia parte só do louvor da igreja, que eu acho que
o louvor da igreja, ele fortalece muito para o desenvolvimento muitos artistas musical, começaram, Não, né? é incrível. Tipo assim, é algo que eu faço até hoje, né? Eu participo do grupo de louvor da minha igreja, que eu acho incrível, assim. Apesar de tocar também fora, mas eu não abro mão. É algo que me faz crescer, aprimorar cada vez mais meu conhecimento, etc. Mas enfim, esse lance do evangelismo, né? Tocou muito a minha vida, mudou muito a minha história quando uma amiga minha foi fazer 15 anos. Aí ela falou, nossa, velho, eu queria tanto uma banda pra tocar. Eu falei, eu tenho uma banda pra tocar, não tinha ninguém. Falei, tem uma banda pra tocar? Tem uma banda, assim. Como eu já tinha visto umas outras bandas se apresentarem, o que eu peguei e fiz? A garimpagem. Liguei pra um baterista, você topa tocar comigo? Liguei pra um... você topa. E assim eu... Topa tocar... E assim eu fui coletando os músicos para participarem, né, desse som comigo. Sim. E aí deu certo, minha amiga. Consegui um batera, consegui um guitarrista, consegui um baixista. E assim fui. E aí me apresentei, meu primeiro show, eu nunca esqueço, foi nos 15 anos de Rafaela. Mesmo. Meu primeiro show, assim, que eu digo assim, que foi um show mesmo, que eu peguei o microfone e fui pra cima. E o melhor de tudo, eu vou te contar agora. Eu comecei a lançar as minhas músicas. E aí nesse showzinho eu fiz do cover e lancei 2 músicas minhas. Cover de Rosa de Saron? Não, era as bandas da época, era Código C, Resgate, Virtude, entendeu? Eram bandas que estavam, né, estouradas na época. E eu amava aquilo ali. Eu falava, nossa, cara, eu acho legal esse rock and roll, esse reggae, eu quero fazer também. E aí gostei. Nessa brincadeira de gostar, aí eu formei minha primeira banda. Agora o nome da banda, adivinha? Que eu pensava assim, eu tinha que unir a criatividade, né? Adolescente, né? Ensino médio, eu falei, não, agora é o meu momento. Anjos Caídos. Não, que Anjos Caídos, tá repreendido. Banda ABC Deus. ABC Deus só. ABC Deus! Aí lancei essa banda e minha amiga, foi um divisor de águas. Aí eu comecei a entender, né? Que além de você fazer o som ali no próprio culto ou num culto evangelístico, você pode ir pra fora. Que eu acredito muito até hoje nisso, né? Que eu acho que o som da igreja, ele não pode ser de dentro pra dentro, tem que ser de dentro pra fora. Verdade. Entendeu? Isso, e esse é o lance interessante, porque de dentro pra dentro tá todo mundo de boa. Ok, entendeu? Agora quando você lança uma parada de dentro pra fora, o impacto é outro. A visão é outra, a pegada é outra. E aí eu comecei a tocar fora. Então o que acontecia? Comecei a invadir os guetos, as favelas. Gente, eu tô falando isso de muito tempo, tá? Isso aí eu tô falando mais de quase 20 anos atrás. Revelando minha idade. Quase 20 anos atrás. Comecei a ir nas favelas. Fazer o evangelismo de verdade. Levar o ID, né? E o interessante vem agora. Sabe as lavagens que tem em Salvador? Lavagem de Iemanjá, lavagem Bonfim. Comecei a tocar nesses eventos. Comecei a entrar nesses eventos. E levando justamente a palavra de Deus através da música. E aí começou a ser impactante isso. Porque eu não tava nem aí. Nem aí pra nada. E me chamavam de maluco. Eu ainda sou maluco. Só que agora eu sou maluco. Só por Jesus Salvador. Bota a mão pra cima aí. Quem quer Jesus aí na sua vida. E assim ia, minha amiga. E é sério. Ia impactando pessoas. Através dessa alegria, sabe? E aí eu levantava questionamentos. Que eu nunca fui uma pessoa religiosa, né? Eu acho que religião, ao mesmo tempo, traz uma certa limitação. E essa limitação nunca coube na minha vida. Então eu comecei a lançar letras também que eram provocativas. Entendeu? Porque eu sempre coloquei na minha cabeça assim que a minha missão é sempre provocar com boas ações e boas ideias. Eu sempre tive isso muito claro na minha mente. Então eu começava a questionar. Quem me garante que Jesus não era arrastar? A palavra de Deus envolve toda essa massa. A terra é o disco, Deus é o DJ. Olha que loucura. Entende? Letras que... Será que eu preciso de uma erva para relaxar? Ou uma mesa de bar com um copo de cerveja para me alegrar? Será que cheirando pó eu vou esparecer aqueles segundos da minha vida que me fez sofrer? Aí eu chegava com um contraponto, mas só que eu tenho coisa boa pra te oferecer. Você não vai imaginar, é algo diferente, você pode crer, não precisa me pagar, não. Não tô te chamando pra religião, tô te apresentando a salvação. Sinta a paz no seu coração, eu vou te falar nossa missão. Aí vem, cantando a paz, colhendo reggae. Entendeu? E assim vai. Tô suspeitando que Jesus curtia reggae. Aí já é uma brincadeira. Mas a gente ia nessa pegada, sabe? Aí eu comecei nesse lance de evangelismo.
né? E aí, ABC ABC Deus aconteceu, comecei a tocar nas marchas daqui, as oportunidades eram muito complexas, e aí, minha amiga, você não sabe o que aconteceu. Me conta Chamou a tudo. atenção da mídia. Ai, que bom. Chamou a atenção da mídia. E aí, eu lembro da primeira vez que eu fui num programa de televisão. Aí eu lembro que tava Pissirico, tava, eu acho que Daniela Mercury, tinha muita gente, assim, com ascensão estrondosa de Salvador. E eu, mais meus 2 amigos, Gilmar e Lucas, um abração aí pra vocês, lá pra fazer o som, pra mostrar o que a gente veio fazer, né, que era falar um som diferenciado de Deus. Eu com a touquinha do reggae, entendeu? Os meninos já usavam tatuagem e tal, a gente sempre foi bem despojado, assim, né, diferente daquele crente tradicional que existia na época. Isso aí causou. Os caras, e aí, tá tocando o quê? Vai fazer que som? Aí eu falava, tô fazendo um som pra Deus aí, velho. E você ficou quanto tempo no mundo gospel? Então, na verdade... Com essa banda e depois passou pra outras. Então, vamos lá, o que aconteceu? Depois dessa banda ABC Deus, né? A gente alcançou grandes coisas aqui em Salvador, fez muito evangelismo aqui, que é lembrado até hoje. E a gente vai crescendo e vai ganhando mais maturidade ainda. E aí eu comecei a ouvir outros tipos de sons sociais, que tinham letras mais engajadas, poesias, e aí já vai mudando o conceito, né, minha amiga? A maturidade já vem pra outro som. Aí o que eu fiz? Eu terminei me desvinculando daquela galera que eu tocava, e aí eu resolvi formar um outro som, um som mais maduro, e ainda focado também no lance de evangelismo. Aí eu formei a banda A Paisana. A Paisana. A Paisana. Que aí eu comecei a focar nos festivais. Então, com a Paisana, eu conquistei o Festival de Verão, conquistei o Sprite Sound, né? Consegui colocar a Paisana pra tocar no palco do rock. A Paisana, né? Que a gente tava meio que disfarçado ali, mas porém passando uma mensagem sempre positiva e falando de Deus. E a Paisana sempre teve um contexto social, né? A dignidade de um homem não se julga pela cor, muito menos pela sua condição. Maior vontade de vencer, tomar atitude faz acontecer. O que faz um homem é humildade, simplicidade, sinceridade, o respeito e o coração. Tomar atitude faz acontecer. E veja que situação, tanta discriminação. Branco corre de atleta, preto corre de ladrão. Eu não aceito não a discriminação. Sempre de boa, fique de boa, sempre consciente. E eu comecei a compor músicas assim. Música de trabalhador que eu comecei também a estagiar, né? O galo cantou às 5 horas da manhã, hora de levantar, tenho que despertar, tomar café correndo para não se atrasar. Com a cabeça erguida eu vou trabalhar, já estou acostumado, buzu sempre lotado, sempre as mesmas pessoas, diferente uma ou outra. Aí eu fiz um outro trecho, né? Eu olho para o céu, eu agradeço a Deus pela minha vida, pela minha família, pelo pão de cada dia. Eu sou trabalhador. Ou seja, o contexto mudou. Massa. E aí você, que nem eu, assim, você não consegue fazer uma coisa só ao mesmo tempo, né? Não. Você já estava fazendo já outras coisas, os corre do estágio, mas também tem os cursos que você fez também. Sim. E aí, como é que entrou? Né? Que momento que entraram esses cursos? Então, o que acontece? Eu acho que a educação é a base de tudo. Eu sempre tive muito boas influências dentro da escola. Entendeu? Eu sempre tive professores que me incentivaram. Olha, você pode fazer a sua arte, mas a sua arte pode somar também com a sua profissão. Você sempre foi um garoto muito comunicativo. E aí tá. É verdade. O pontapé inicial de tudo, Ju, foi dentro da minha casa. Minha mãe falou assim, ó, Thiago, você já tá ficando já um homem, né? E eu fui criado por mãe solo, não tive pai. E minha mãe sempre se desdobrava em 3 empregos pra, por exemplo, pra pagar alguma coisa ou comprar alguma coisa pra mim. Pra não ter que pedir pros outros, né? Sempre tive uma avó também que sempre deu um apoio e tal, mas eu sou muito grato ao corre da minha mãe. Entendeu? Ela fez um corre assim pra eu ter uma boa formação, pra eu saber o que é certo ou errado. Minha mãe nunca chegou, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Minha mãe sempre mostrava, existe o lado positivo, existe o lado negativo. E aí você escolhe qual caminho que você quer seguir. E eu prefiro que você vá pelo lado positivo. Mas aí, você é quem sabe. Eu vou até aqui. Então, chegou a época do vestibular. E aí eu tinha que decidir, né? Minha mãe sempre perguntava, e aí, você vai fazer o quê? E aí eu fiquei na dúvida, né? E assistindo o jornal. Acredite se você quiser. Ela levantou o seguinte questionamento. Pô, engraçado que não tem jornalista preto na televisão. E aí aquilo me deu um start. Falei, nossa, eu posso ser esse cara. Na verdade, para não dizer que não existia nenhum.
Né? Aqui na Bahia tinha um que trabalhava na TV Cultura, na TVE, que depois eu vou ter uma conexão mais pra frente com ela, né? E aí isso aí me deu um start. Eu falei, nossa, acho que pode ser a minha oportunidade, né? De fazer diferença não só pra minha casa, na minha casa, como no mundo, no universo inteiro. E aí, minha amiga, eu decidi fazer jornalismo. E aí o Enem tava bem no início do fervo do Enem, etc, né? E aí os professores incentivaram a gente realizar o Enem. E Deus me abençoou muito nessa prova. Que eu terminei tirando uma nota muito significativa, assim, na redação. Que isso me proporcionou com que eu entrasse na faculdade sem precisar fazer o vestibular na época. Isso foi muito bom pra mim, assim. Graças também ao seu papel de compositor já, né? Com certeza. Isso aflorou a questão de concentração, né? Escrita, tudo. Isso me ajudou demais, né? Demais. Eu sempre gostei. Eu nunca fui um cara, tipo assim, apaixonado por leitura. Se eu falar pra você, eu sou apaixonado por leitura, mas eu digo a você, eu escuto bem. Sabe? Aí você entrou em jornalismo? E aí entrei na faculdade de jornalismo. Aí eu fiquei entre a faculdade de música, publicidade. Eita. Eu acho, nossa, até área, acho que foi área contábil também eu coloquei em alguma faculdade. Mas enfim, eu optei por jornalismo mesmo. Aí eu optei, olha que eu tava estudando pra fazer música na UFBA há muito tempo, né? Tava preparadíssimo. Mas não... aí eu me apaixonei pelo jornalismo. Entrei na faculdade e aí, minha amiga, foi uma virada de chave parte 2. Porque eu entrei na faculdade e foi onde conheci meus melhores amigos que eu tenho hoje. Rosalvo, Léo, Lucas. E aí começa a correria da vida, né? A gente começa a ter outras percepções. Sim. E a faculdade fez isso comigo. A faculdade abre, né? Abre a minha mente. Eu comecei a... Sabe aqueles planos que eu tinha antigamente? A faculdade já estava começando a direcionar para que eles acontecessem. E foi justamente o que aconteceu de verdade, né? E aí eu entrei no primeiro semestre super empolgado. Sério. Super empolgado. Ultra Big Master empolgado. E fui pra faculdade e na segunda semana eu comecei a pegar meu telefone e ligar pras rádios querendo emprego. É mesmo? É sério. Ligava aqui, oi, tudo bem? E aí? Eu tô estudando jornalismo, tô em busca de uma oportunidade na área de jornalismo. Será que vocês poderiam ceder esse espaço pra mim? E ligava, é sério, ligava. Eu lembro que o primeiro local que me abriu uma porta, que me deu uma moral, você não vai acreditar, foi a Rádio Metrópole. Acredito. E eu fui lá. Acredito. É sério. James Martins já veio aqui, né? E eu percebo que os grandes jornalistas aqui da Bahia, a grande maioria passou pela Rádio Metrópole, né? Jéssica Senra, tem muita gente. Eu adoro aquela radia. Mas, bastante. Fui, ficava lá cuidando de grampo e observando as pessoas trabalharem. Que ela falou o seguinte, você vem aqui só pra observar. Você tava bem no início também, né? Bem no início. Mas só que minha vontade de vencer era tanta, que eu observava o jeito que eles trabalhavam, observava o jeito que eles faziam a cobertura. E aí eu comecei a observar os eventos que aconteciam em Salvador e começava a ir ir para lá gratuitamente. Me escalava. Eu me escalava. Vai ter um evento, por exemplo, no Rock in Rio na época. Oxi, pegava meu gravadorzinho que a faculdade disponibilizava. Oxi, ia pra lá. Nossa. E outra coisa, pra eu pegar esse material também, foi um processo. Eu tive que fazer amizades. Porque eu não tava na época de retirar equipamento ainda. E cineasta, de onde é que veio? Então, a veia do cinema veio através do jornalismo. Porque o que acontece? Como eu estagiei desde o primeiro semestre, minha correria foi desde o primeiro semestre. E só um parênteses aqui, que nesse período, o que aconteceu? Eu estudava de manhã, e aí estagiava... pro Pernambués de tarde. Minha amiga, estagiava à tarde, certo? E às vezes tinha algumas matérias que tinha pra pegar à noite, eu não conseguia entregar trabalho. Por isso que eu falo, eu tenho uma gratidão muito aos meus amigos. Lucas fazia os trabalhos pra mim. Eu falava sempre pra ele, rola, sempre rola, a gente tinha essa troca. Às vezes, por exemplo, tinha determinadas matérias que eu não sabia, não sacava muito, eu não tinha saco em determinado semestre, e ele ia pra cima. No outro semestre, por exemplo, radiojornalismo, telejornalismo, coisas que eu já me identificava, eu assumi, eu falava, negão, fique tranquilo, agora é comigo. Você entra só com a basezinha que você quiser. E assim a gente fez essa troca. E enfim, dentro da faculdade, eu fiz outras conexões de outros cursos, na praça de alimentação, tocando violão.
conheci meu grande amigo. O violão sempre agrega, Pô, né? com certeza, Rosalvo Neto, que também é músico, né? E ele cineasta. E aí ele começou a ser uma das minhas primeiras referências, assim, tipo, de resultado em cinema, porque ele mostrava os trabalhos que ele E fazia. você hoje trabalha bastante nessa área, né? Hoje eu trabalho bastante nessa área. O que é que você pode me dizer, assim, o que é que você está fazendo hoje? Hoje, na verdade, assim, hoje, como cineasta, eu sou focado, especializado em produção de vídeo, mas na área institucional. Já trabalhei bastante na área musical, etc., mas eu precisava de um norte, né? Precisava ver onde é que estava o dinheiro. Claro. E aí eu me encontrei na área institucional. Um dos pilares também que me deu bastante força para entrar nesse lance institucional foi uma conexão que eu fiz com a Feira Preta. Né? Eu vi no seu Instagram. Isso me ajudou muito. Inclusive, vou deixar logo o Instagram aqui, Simas, @SimasThiago, tá, gente? Segue Sigam aí, lá. gente, dá essa moral sigam aí lá. da família. Pô, mereço também. Não, mas tá de boa, fique à vontade. Quem quiser chegar, pode chegar pra trocar uma Acompanhe. ideia. Nós, na medida do possível, eu respondo. Né? Aí o que aconteceu, minha amiga, eu comecei a observar os trabalhos do Rosalvo. Isso começou a me chamar a atenção. E aí veio a TV da faculdade. E aí foram abertos os estágios. Aí eu entrei na TV da faculdade. E aí comecei a me desenvolver mais. E da TV da faculdade eu me interessei por trabalhar em outras TVs. Massa. E você hoje consegue conciliar o seu trabalho de cineasta, de produtor Sim. e a música. E a música. Na verdade, assim, eu tento ao máximo fazer um somatório. De verdade, assim. É bem complexo, viu? A gente meio que... Porque, por exemplo, eu faço carreira solo. Hoje eu faço carreira solo. E ter que lidar com agenda, ter que lidar com produção de música, ter que lidar com a questão de mídia, requer uma atenção e uma energia muito, né, extensa, assim. Eu vou falar aqui com o Ícaro, que eu já fiz a propaganda do Estúdio Cast aqui. Você tem 5 estúdios aqui, de todos os tamanhos que você quiser, Quem para não, gravar todas as músicas que você quiser. E vou ter, né, um desconto. Olha aí. Olha, o meu também quero desconto, viu? Desconto é meu nome. E aí, aqui realmente tem um espaço para vários músicos trabalharem. Poxa, que legal. Viu? E o que é que você diria, assim, Thiago, para quem está começando, tanto na área da música, quanto na área, né, do jornalismo, quer trabalhar com essa de produção de vídeos, edição? O que é que você fala, assim, de conselho de pai? Que eu acho que você não é pai ainda, que você é Não, novinho. não sou pai, não. Não, não sou tão Você novo é também, né, minha novinho. amiga? Mas também, tipo assim, pai eu vou ser em breve, né? Que fé em Deus. Amém. Né? Primeiro a gente casa, depois a gente... Cada Essa dia é a minha com sua vida. agonia. Cada dia com sua agonia, você disse tudo. Bora lá, o conselho que eu dou. Sim. Persistência. Tem que acreditar no seu talento, tem que ter fé. Eu Foco. gostei daquele negócio que você saiu ligando pras rádios, correndo atrás, né? É ligar pras rádios. Eu faço isso até pra minha música. Entendeu? E Massa. acreditar nos seus sonhos. Depois que eu terminei o jornalismo, eu tive o sonho de fazer cinema. Fazer uma pós. E além. Eu digo a você que não foi da noite pro dia. E hoje você trabalha no Brasil todo. Hoje eu trabalho no Brasil, no mundo, na verdade, né? No mundo, na verdade. Eu tenho um cliente que tá na Europa. Tem um parceiro meu que faz produção e tá na Espanha. E traz pra cá. Entendeu? E eu, na verdade, eu estabeleci um foco pra mim, né? Eu falei, cara, eu preciso vencer. E eu fui morar em São Paulo, né? Com 21 anos. Né? Não conhecia ninguém. E fui pra São Paulo. Pra passar uns dias, assim, só pra sentir a cidade. E aí, nessa brincadeira, tentei voltar pra casa, não consegui por conta da crise aérea. Daí eu falei, poxa, já tô aqui em São Paulo, agora eu vou estabelecer algumas conexões. E graças a conexões que eu tive aqui em Salvador, através do jornalismo, né, do Instituto de Mídia Étnica, agradeço bastante, né, a Paulo Rogério, a toda a galera que faz esse corre aqui em Salvador, que é bastante em palestras, e você termina fazendo network, né, e aí eu terminei me conectando com algumas pessoas de fora, e aí eu cheguei em São Paulo, entrei em contato com essa pessoa que eu conheci aqui, e ele falou, cara... Se você tá aqui em São Paulo, você topa produzir uma matéria sobre... Era final de ano, né? Sobre o carnaval. Aí eu falei, cara, super top. E aí eu fiz uma matéria sobre o Fimadum. Era pra ser uma página, ganhou capa. E as oportunidades aparecem. Aparecem. A partir daí, eu comecei a entender, poxa, eu preciso ampliar o meu leque. Então eu preciso sair de Salvador. Porque aqui em Salvador eu já estava realizado. Eu já tinha trabalhado na área de jornal, já tinha trabalhado na área de TV, já tinha trabalhado na área de rádio, ou seja, já tinha rodado por todos os ambientes do jornalismo. E eu precisava ampliar isso aí.
Eu tava com esse desejo. Show de bola. E aí fui pra lá, me conectei com esse produtor dessa revista, ganhei a capa, e aí eu falei, tem caminho aqui. Mas aí, trilhar caminho sem dinheiro, né, é osso. Mas eu tive que respeitar os processos. E aí passei por uns momentos bem complexos assim em São Paulo. Mas o lance da minha fé, né? Sim. Volta à questão. Então, consequentemente, se você não tá trabalhando, eu automaticamente ia pra igreja. Buscar de Deus, sabe? Buscar direcionamento de Deus. Saber o que ele quer pra minha vida, sabe? Isso mesmo. Apresentando pra ele, poxa, porque eu acho que ocupa a mente, sabe? Não tá com a mente vazia. Eu acho que isso aí me ajudou bastante. Então, eu comecei a entender o meu propósito. Comecei a me conectar com pessoas em São Paulo. E nessa conexão com pessoas em São Paulo, eu fugi um pouquinho da área. Aí eu fui fazer outras coisas fora da área. Também é aprendizado, somatório. Justamente, só que nessa brincadeira de fazer coisas fora da área, por necessidade, eu terminei me conectando com pessoas da área, que me trouxeram de volta. Aí eu entrei logo aonde? No Estadão. Aí fui pro jornal Estado de São Paulo. E aí comecei na área de atendimento lá, e comecei a me conectar com mais jornalistas. Essa conexão que eu tive no Estado de São Paulo já me levou para outras conexões, que eu já fui pra TV. Da TV eu já fui pra, internet. Começou a bombar. E aí, mediante a produção de internet que eu tava fazendo, eu recebi um convite da Vivo. Que estavam precisando de uma pessoa, com o meu perfil, né? Pra fazer reportagem na Campus Party. E aí, esse lance da Campus Party me rendeu quase 4 anos de matérias lá. E as portas foram se abrindo. Você dá 2 podcasts, viu, Thiago? Minha amiga, comecei a investir em mim mesmo, sabe? Aí eu fui investindo. Aí eu fiz minha pós-graduação. E aí o cinema, na verdade, a minha formação de cinema, eu tive, mediante a muita luta, eu consegui me formar pela Academia Internacional. Ai, show de bola. E aí, minha amiga, cheguei aqui. E o céu é o limite. Não é o limite. O universo tá aí pra gente explorar, entendeu? Se o plano A não der certo, A, B, C, D, você vai pros números e assim continua. Persistente, persistindo. Uma hora a vitória vem. Tenha fé, viu? Pronto. Obrigadíssima, Thiagão. Obrigada, gente, que chegou até aqui agora. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, segue Simas Thiago também para acompanhar todas as atualizações dele. Olha aqui outros cards, né, com outros profissionais, outras atividades. Com certeza alguma você vai gostar, viu? Obrigada, beijo, fiquem com Deus.